e a partir dele o pessoal já pode acessar também as nossas conversas passadas, das semanas passadas. Eu vou colocar o link aqui no chat, para quem tiver curiosidade, tem ali todo o material das outras palestras que a gente teve nas semanas anteriores, tá? Ok. E dizer para quem está para os espectadores, para quem está na plateia, que vocês podem configurar a apresentação da melhor forma que vocês acham. O layout que vocês estão vendo é configurável, é personalizado. Cada um de vocês pode escolher se prefere ver a apresentação, se quer habilitar o chat ou não. O chat está público, então qualquer pergunta pode ser direcionada pelo chat, ele está aberto. E ao final da palestra será disponibilizado também o link do formulário eletrônico, que é uma pesquisa de satisfação, um formulário para preenchimento para que possamos ter um feedback dessa palestra de hoje, e também é da onde nós vamos tirar as informações de nome e de e-mail para a emissão do certificado digital como participante e validando horas de extensão e participantes do projeto de extensão, tá certo? Então, Peter, fique à vontade, a hora que quiser começar, quiser explanar, e a palavra está contigo, cara. Legal. Não, então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Queria agradecer aí o convite do pessoal aí do IFSC, né, Guilherme principalmente, né, que me contatou aí para falar um pouquinho de mercado livre de energia, um pouco da Comerc Energia, que é a empresa em que eu trabalho também, né, e é bem comum ter essa confusão aí, Thiago, que você comentou, né, a maioria acha que quando vê a palavra mercado livre, pensa lá no site lá de transação, lá de produtos, de compra de produtos online. Então, na verdade, o mercado livre aqui do setor elétrico, ele é bastante diferente, né, tem vários detalhes, e a ideia é passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, né, realmente um setor que está muito ligado aí à engenharia elétrica, né, à área de engenharia. Então, espero conseguir mostrar um pouquinho de uma maneira macro como é que é esse mercado e também o que é a Comerc, né, a empresa que eu atuo, falando um pouquinho também da minha carreira dentro da empresa, tá? Então, essa basicamente o que eu quero passar para vocês, né? Mas, assim, eu não sei se o público aqui, alguém já conhece o mercado livre de energia ou não tão bem, né? Mas o mercado livre, de uma forma resumida, é a opção que médias e grandes empresas têm, né? Médias e grandes indústrias têm, de comprar energia com um terceiro fornecedor, tá? Então, da mesma forma que hoje, quando a gente compra um celular, por exemplo, a gente escolhe depois a operadora, da mesma forma que a gente escolhe a operadora, por exemplo, de internet, hoje, dependendo do tamanho que a indústria possui, ela tem essa liberdade de escolher o próprio fornecedor, que não seja, por exemplo, a Celesc, que é digamos assim, a distribuidora aqui do estado de Santa Catarina, tá? Então, enfim, né, vamos começar aqui a apresentação. Primeiramente, me apresentando um pouquinho, né, como o Thiago já falou, meu nome é Peter, sou coordenador comercial aqui da Comerc, trabalho há 8 anos dentro da empresa, né, comecei a minha carreira aqui dentro em 2012, atuei muito na área de consumidores, na área de gestão de consumidores, hoje atuo mais na área de gestão de usinas. Então, da mesma forma que uma empresa, quando ela sai do mercado cativo, a gente já vai explicar um pouquinho isso, e ela vai para o mercado livre, ela precisa de uma assessoria, ela precisa de um apoio regulatório, uma inteligência de mercado, os empreendedores de usinas também precisam desse apoio, dessa assessoria também na hora de comercializar a sua energia, né? Então, quem vai investir, por exemplo, numa usina eólica, numa usina solar, numa hidrelétrica, né, a gente acaba atuando também nessa área de gestão para usinas também, tá? Então, como o Thiago já fez uma breve apresentação, eu sou engenheiro formado na UFSC, me formei em 17 de agosto de 2012, né, então, segunda-feira agora completo 8 anos de formado, tenho MBA de administração empresarial pela FGV, né, e aí, até falando um pouquinho mais aqui dos meus gostos, né, sou um cara que gosta muito de pedalar, não sei se tem ciclistas aqui no meio do grupo, mas adoro bike, adoro, né, fazer esse exercício físico.
Sou uma pessoa também que gosta muito de viajar, né? Viajar para ver a família, viajar para lugares próximos, descobrir novos cantos aí, né? Ao redor do mundo, né? E adoro um trabalho em equipe, né? Acho que essa parte do trabalho em equipe começou desde que eu entrei na faculdade, né? Fiz parte também de grupos, assim como o IFSC que tem, né? Grupos de estudantes, e hoje eu consigo ter digamos assim, essa mesma oportunidade de trabalhar em equipe aqui dentro da Comerc, tá? Então aqui um pouco do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho de maneira mais superficial, um pouco da estrutura do setor elétrico, um pouco do que é o mercado cativo, né, o que é mercado livre. Depois eu entro um pouquinho no que é o Grupo Comerc, né, quais áreas que a gente atua, e também a estrutura aqui da empresa, tá? Então a gente vai abordando um pouquinho isso à medida que a apresentação vai passando, né? Então como é que funciona a estrutura, né? A estrutura do setor elétrico, ela é composta de várias entidades, várias instituições, mas no mercado livre, de maneira resumida, a gente acaba se atendo, digamos assim, a essas três entidades aí, que é a ANEEL, né? Ela basicamente é o órgão regulador do mercado de energia, é ela quem dita as regras do jogo, vamos supor assim, né? Ela dita regras desde regras de concorrência até regras de leilões, né? Que as distribuidoras precisam ter isso, né, para fazer a compra de energia, né? A segunda entidade que a gente tem aqui é o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. O ONS, basicamente, ele se encarrega de realizar os despachos das usinas, né? Então, é ele quem orienta qual usina que deve ser despachada, se é uma hidrelétrica, se é uma térmica, se é uma, né, nuclear, enfim, né? É ele que vai olhar o sistema, né, vai ver o que está sendo consumido dentro do país e o que está sendo gerado e vai, digamos assim, fazer essa regulação, né? Vai fazer esses ajustes, né? À medida que a geração, a carga sobe, por exemplo, é necessário mais geração. A carga reduziu, a geração tem que reduzir também, né? E temos também a CCE. A CCE, vocês vão ver que durante a apresentação ela vai aparecer mais vezes, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela é responsável por fazer a contabilização financeira desse mercado. Então, enquanto o ONS ele vê a parte física, né, o objetivo do ONS é manter o sistema online, manter o sistema ativo, né, para deixar todo mundo aí né, com a sua energia em casa. A CCE, ela, depois de passado o mês, ela faz a contabilização financeira desse mercado. Ela verifica o que foi gasto para gerar essa energia, ela verifica quem que foi que consumiu essa energia, né? Então, os consumidores realizam os pagamentos e as geradoras acabam recebendo esse crédito desses pagamentos também, né? De forma que o somatório seja zero, né? A gente não consegue armazenar energia, por exemplo, dentro de um mês e jogar para um outro, né? Então, não existe essa possibilidade, tá? Aí eu entro aqui na parte de mercado cativo, né? Mercado cativo, naturalmente, a gente já conhece, é o mercado que a gente tem nas nossas residências, né? Então é um mercado que a gente fala que é um mercado regulado. Regulado por quê? Porque as tarifas são regulamentadas de acordo com os cálculos lá da própria ANEEL, né? E aqui eu apresento para vocês dois mundos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles também, que é o mundo físico e o mundo contratual, tá? O mundo físico é o que o elétron percorre, né? Então o elétron ele é, né, digamos assim, gerado lá nas usinas. Aí pode ser usina, né, biomassa, usina solar, hidrelétrica, né? Essa energia vai para as transmissoras, né? Das transmissoras, né, já vai existir talvez um rebaixamento de tensão para distribuidoras, e distribuidoras rebaixam mais ainda a tensão para os consumidores, né? Então, esse mundo físico, ele, né, o caminho que o elétron percorre é esse, né? E vocês que estão na engenharia, a gente sabe que o elétron sempre vai percorrer o menor caminho possível, né? E o mundo contratual no mercado cativo, ele estabelece, né, ele é estabelecido da mesma forma que a energia, digamos assim, ela percorre esse sistema, né? Então a geração estabelece contratos diretamente, no caso, com as distribuidoras, né, e a distribuidora, né, repassa essa energia para os consumidores e faz essa cobrança dos consumidores cativos, tá? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem para o mercado cativo. E qual que é a diferença, então, do cativo para o livre, né? Essa é uma pergunta. Então, aqui é um slide que vocês vão verificar que o mundo contratual já mudou, ou seja, o mundo físico ficou igual, né? Aqui a gente só colocou outras fontes de energia que existem aí no país, né? Então existe solar, hidrelétrica, né? Aterro sanitário, biomassa, eólica e por aí vai, né?
Então, essa parte do mundo físico ela não é alterada, então continua né, o caminho que o elétron percorre ali é tudo o mesmo, mas o consumidor livre, então, ele tem essa liberdade, tem essa oportunidade de contratar energia diretamente com a usina, né? Então ele não precisa mais fazer essa contratação, digamos assim, com a própria Celesc. Ele vai lá e contrata diretamente, por exemplo, de uma usina que queima bagaço de cana para, né, gerar essa energia, né? E aí qual que é a vantagem que ele tem nisso, né, de contratar direto? É negociar preço, é negociar prazo que ele quer contratar, se ele quer fechar esse contrato por 1 ano, se ele quer fechar esse contrato por 2, 3 anos, né? Como é que ele quer fazer esse pagamento? Então, tudo isso fica arbitrado, digamos assim, no momento da negociação, né? Hoje, quando você está na Celesc, você não tem essa negociação, né? Se a Celesc repassa um reajuste, por exemplo, de 5% nas nossas contas de casa, não resta outra alternativa a não ser desligar a luz se eu precisar, né, economizar alguma coisa, né? No Mercado Livre é um pouco diferente, porque existe essa liberdade de se fazer a negociação, tá? Aqui eu tenho um outro... Posso fazer uma perguntinha? Pode. Tá, e como é que fica no caso do consumidor fazer a compra, né, direto com um gerador? Como é que fica a infraestrutura? Ele usa a infraestrutura já existente? Como é que funciona? Ok, boa pergunta. A estrutura permanece igual, então, né, a gente fala que as distribuidoras e também as transmissoras se encaixam nisso, elas são monopólios naturais, né? A gente não consegue ter 2, 3, 4 postes para, né, digamos assim, escolher qual poste que eu quero me conectar, né? Então, quando o consumidor livre ele vai, né, quando o consumidor ele vai para o Mercado Livre, ele continua cliente da distribuidora, mas ele vai ser faturado apenas pela distribuição. A gente já vai comentar um pouquinho depois como é que fica a parte financeira disso tudo para o consumidor, né, que altera bastante também. Mas, de fato, ele permanece com a mesma estrutura física que ele, né, em termos de poste, de linha, de fio, fica tudo igual. Tá? Aqui eu mostro um pouquinho, digamos assim, com uma outra forma, como é que é organizado esse mercado. Então, por exemplo, né, no mercado cativo, a distribuidora, vamos usar o exemplo aqui da Celesc, que é a região aqui de Santa Catarina, ela é vinculada à CCE, ou seja, a Celesc compra energia e repassa essa energia para os consumidores, ela vai verificando, ela tem um planejamento, né, que ela faz anual e dos próximos 2, 3, 5, 10 anos, ela vai verificando quanto que essa carga que ela tem sobre concessão, como essa carga se comporta, se ela aumenta, se ela reduz, e com base nesse planejamento ela vai comprando energia, né, digamos assim, a longo prazo, ela vai comprando essa energia a termo, que a gente fala, tá? Então ela faz esse planejamento, compra essa energia e basicamente vai repassando isso para o consumidor, tá? Quando o consumidor ele vira um agente da CCE, ou seja, ele ganha liberdade, ele ganha vida nesse mercado, e aí a gente passa para o cenário da direita, ele começa a poder conversar com outras empresas, né? Então ele não precisa mais conversar só com a distribuidora, por exemplo. Ele pode conversar com os geradores, que eu comentei com vocês, diretamente com a usina, ou com comercializadoras também. Comercializadoras são outro agente nesse mercado, no Mercado Livre, são agentes responsáveis por fazer basicamente compra e venda de energia. Então ela atua como se fosse uma espécie de um banco, entre aspas, né? Ela compra grandes quantidades e vende pequenas, e ela vai montando o portfólio de contrato ou fazendo essa estratégia de acordo com o perfil de gestão, né, o perfil de administração que essa comercializadora tem. Mas esse agente, o agente, eu digo consumidor livre, ele passa então a poder conversar com essas outras empresas, ele passa então a poder negociar preços de energia diferentes daquilo que ele vinha recebendo, por exemplo, da distribuidora. Tá? Peter, né? Isso. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, existe a vantagem do entrar no Mercado Livre, né? Mas pela maior liberdade. Mas pelo pouco que eu conheço, assim, conforme mais liberdade, mais responsabilidades tem, né? Então, o que muda de responsabilidade de ser uma empresa ou um consumidor que entrar para o Mercado Livre, ou eu tenho que conhecer mais de parte burocrática, parte técnica, o que muda, vamos dizer assim? Legal, Daniel.
Boa pergunta também, né? Excelente pergunta. O Mercado Livre, sim, né, ele vai exigir, é um mercado mais complexo, ele vai exigir uma série de atividades dentro do próprio mês, ou pré-migração, que a gente fala, né, antes de ele migrar para esse mercado, ele fazer essa transição, vai existir uma série de atividades burocráticas e cheias de detalhes, né. Então é basicamente para isso que existe a Comerc, né, a Comerc faz todo esse auxílio de pré-migração até o acompanhamento mensal do consumo de energia que essa empresa tem. Mas basicamente, Daniel, sendo mais direto, né, a empresa passa a ter mais faturas de energia, ela tem responsabilidades com base nesses contratos que são firmados com os geradores, você vai ter que informar certos dados para esses geradores para eles saberem como vai ser faturado essa energia, né? A CCE, que é aquele órgão que controla tudo, que faz toda essa contabilização, é ela que vai fazer essa visualização do quanto que o gerador gerou e quanto aquele consumidor livre ele consumiu. Então, existe uma série de validações e registros que são feitos para que isso, né, seja zerado ao final do mês, né? E quem faz esses registros são as gestoras, né? No caso, por exemplo, a Comerc Energia, né? A gente acaba atuando exatamente nesse cenário para tentar entregar para o cliente digamos assim, um ambiente de mercado livre como se fosse um ambiente de mercado cativo, né? Que ele paga as contas dele numa tranquilidade sem precisar, digamos assim, se precisar de um treinamento específico, alguma coisa nesse sentido, para que ele conheça um pouco melhor esse mercado. Não sei se eu respondi você, Daniel, não sei se esclareci um pouquinho. Sim, deu para ter uma ideia geral. Legal. Então, assim, quais que são os benefícios da gente fazer essa transição do cativo para o mercado livre, né? Primeiramente, é redução de custos, né? Então, enquanto a distribuidora, por exemplo, ela não tem poder de fazer negociação ao mercado, ela não tem poder para ir ao mercado e comprar a energia a hora que ela quiser, tá? Então, a distribuidora, como é que ela compra energia? Através de leilões regulados pelo próprio governo. Então, vocês devem, se vocês buscarem no próprio Google, por exemplo, vocês vão ver que existem vários leilões de energia, cada leilão é um tipo diferente, às vezes é um tipo de usina que só que pode participar, né? E esses contratos, esse leilão, na verdade, é um leilão reverso. Então, nós habitualmente conhecemos o leilão que quem dá mais ganha, né? O leilão de energia ele é reverso, por quê? Porque é definido um preço teto. E quem dá menos, né? Ou seja, quem gerar o menor custo de energia é a empresa que leva esse leilão. E esses contratos no ambiente regulado, eles são firmados durante 20 e 30 anos. Ou seja, por mais que você tenha, de repente, um preço competitivo hoje, esse preço sendo atualizado pela inflação, ou até mesmo com base em novas tecnologias que acabam vindo para o país, esse preço ele começa a ficar um pouco fora de mercado. Então, por isso que existe uma vantagem de redução de custos para o consumidor livre. O consumidor livre ele consegue atuar melhor, ele consegue negociar esse valor de energia, consegue estabelecer prazos de contrato por períodos também um pouco menores. Então, existe esse benefício direto que é realmente uma redução. Para quem entende talvez um pouco mais de fatura como é que funciona a fatura dos consumidores ligados em média e alta tensão, você vai ver que lá nesses consumidores existem duas tarifas de energia, né? A tarifa de energia no horário de ponta e a tarifa de energia no horário de fora de ponta. Isso a gente não tem na nossa residência, mas a indústria tem esses dois valores diferentes, né? Um dos benefícios, por exemplo, do Mercado Livre é você ter um preço de energia 24 horas o mesmo. Então, ou seja, você não fica mais refém desse horário de ponta ou fora ponta, né, que o ponta é um pouco mais caro. Então, você acaba também tendo uma redução de custos em função desse benefício de valor de energia 24 horas o mesmo. Tá? Tem o benefício de poder de decisão, então você realmente fica livre para negociar, para ver com qual fornecedor que você quer contratar essa energia. Tem a parte de sustentabilidade, muito em voga hoje. Então, tem vários consumidores que optam, por exemplo, voluntariamente por comprar energia de fontes renováveis. Então, né, a empresa contrata essa energia diretamente com uma usina, uma PCH, uma CGH, por exemplo, né, pequenas centrais hidrelétricas, como a solar, como a eólica, muito em função da parte de sustentabilidade. Existe a questão de previsibilidade orçamentária. Comentei um pouco com vocês sobre reajuste. A hora que a Celesc reajusta a energia, 5%, 10%, 15%, muitas vezes aquele empresário, aquela empresa, ele não tinha como prever qual que vai ser esse reajuste. Esse reajuste, a gente acaba sabendo muito próximo
da data que realmente a distribuidora reajusta. Agora, como você tem já contratos de longo prazo no Mercado Livre, você já sabe, você já tem conhecimento de qual que é o valor de energia que você vai pagar para 2020, para 2021, por exemplo, para 2022. Então, você acaba tendo uma previsibilidade orçamentária muito maior. E isso vale também em função das bandeiras tarifárias. Nas nossas casas, se a gente olhar as faturas, a gente vai ver que tem hora que está a bandeira verde, tem hora que está a bandeira amarela, aí temos a vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2. Né? Esse ano, em função da pandemia que atingiu o mundo todo, atingiu o Brasil também, a própria ANEEL ela determinou que esse ano não terá bandeiras. Né? Então, a bandeira vigente, que será vigente até final do ano, será a bandeira verde. Ou seja, a gente não vai ter aumento de custos em função de bandeira tarifária. Mas quem está no Mercado Livre é protegido. Então, como a empresa fez um contrato de energia diretamente com a usina, então faça chuva ou faça sol, que a gente fala no mercado, haja o que houver, esse preço ele tá digamos assim, pré-acordado, ele já está negociado, ele não vai sofrer essa alteração de uma bandeira amarela, vermelha, que possa ser acionada. Basicamente, esses são os benefícios. Ô, Peter, uma pergunta. Uhum. Como nesse caso aí, o consumidor, no caso, ele faz o contrato direto com a usina. Pode haver alguma sazonalidade, alguma questão não prevista que haja mais quebra de contrato do que no mercado cativo ali, no mercado convencional, que a gente não prevê isso, por ter talvez uma diversificação maior de geração. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, todos os contratos, Guilherme, eles possuem ferramentas que a gente fala, né? Nós chamamos ferramentas contratuais, ferramentas de sazonalidade, ferramentas de flexibilidade. Então, vai muito do perfil daquele consumidor. Então, a gente sabe, por exemplo, que perfis de consumo, por exemplo, de shopping, supermercado, hospital, onde a maior carga dessas instituições é o ar-condicionado, é a parte de refrigeração, a gente sabe que no período de verão é onde eles atingem o pico de consumo. No período de inverno, por exemplo, é onde eles atingem a barriga, por exemplo, de consumo que eles têm. Né? Tem empresas, por exemplo, que são mais sazonais. Né? Tem um primeiro semestre mais forte, um segundo semestre mais fraco. Então, quem faz essa avaliação, né, é justamente a gestora. Né? Ela vai verificar o comportamento de cada consumidor e vai encaixar isso dentro de um contrato específico de acordo com o padrão de consumo daquela empresa. Então, a empresa tem a possibilidade de sazonalizar o consumo ao longo do ano e também tem ferramentas de flexibilidade, ou seja, a gente não tem como acertar o consumo na vírgula naquele mês, por exemplo. Né? No máximo, o que a gente tem certeza é que a gente vai errar. Né? A gente não tem como acertar, na vírgula ninguém acerta. Mas você tem certas tolerâncias, aí você pode contratar mais tolerâncias ou menos tolerâncias, para que esse consumo ele fique coberto pelo contrato. Então, basicamente é isso. A gente não enxerga hoje contratos sendo renegociados, talvez por essa questão, né? Então, assim, ou quebrados por essa questão. Até porque os contratos são muito bem amarrados. Existem cláusulas aí que impedem movimentos bruscos, por exemplo, como esse. Não sei se ficou claro. Legal. E uma pergunta que pode surgir de vocês legal, Peter, eu entendi um pouco mais o que é mercado cativo, mercado livre, já consegui ter uma ideia um pouco melhor do que esse mercado é, mas quem que pode entrar? Né? Qual que é o requisito para a empresa entrar nesse mercado? Né? E aí, primeiro eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito de demanda. Né? Demanda contratada para quem nunca pegou uma fatura, por exemplo, de alta tensão, não vai entender direito, porque na nossa fatura de casa a gente paga reais por quilowatt-hora, a gente não paga reais por potência disponível, que é basicamente a demanda contratada. Então até o desenho que eu trago aqui para vocês, por exemplo, é uma casa que tem vários eletrodomésticos, aí, geladeira, lavadora, chuveiro elétrico, lâmpada, e o que acontece? A distribuidora ela tem que dimensionar o fio dela, e você também vai ter que dimensionar o seu fio dentro de casa, para que ele suporte todos esses equipamentos ligados a hora que eles forem ligados simultaneamente. Né? É muito improvável ou seja, não é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Que todos os equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo. Mas a estrutura de fio, ela precisa suportar caso esses equipamentos sejam ligados simultaneamente. E é basicamente isso que acontece para consumidores de alta tensão. Eles têm que
contratar eles têm a necessidade de contratar uma demanda com a Celesc, por exemplo, pegando aqui a distribuidora aqui de Santa Catarina, para que exista aquela potência disponível no fio, para a hora que ele ligar todos os equipamentos daquela fábrica, ligar todas as máquinas, aquela potência esteja disponível ali para ele. Tá? Então, é só um pouquinho do conceito de demanda contratada, que às vezes na nossa fatura de residência a gente não tem. A gente gosta de explicar muito a questão de um cano de água, né? Então, a demanda contratada mais ou menos é o diâmetro do cano. Né? Então, às vezes, se eu precisar de mais água, eu tenho o diâmetro de cano para, digamos assim, puxar mais água quando eu precisar. Basicamente, isso é o que existe na parte de contas de alta e média tensão. Tá? E o consumo aqui, então, é o reais por quilowatt-hora, ou reais por megawatt-hora, né? Existe essa divisão aí por 1000, mas é a mesma grandeza elétrica. Tá? E aí, respondendo à pergunta, quem que pode entrar nesse mercado, o requisito é justamente essa demanda contratada. Né? Então, quem pode acessar o mercado livre é quem tem uma demanda contratada de no mínimo 500 kW. Tá? E aí, a partir de 500 kW, existem dois consumidores dentro desse mercado. Existe o consumidor especial e o consumidor livre. O consumidor especial é aquele consumidor que ele tem uma restrição. A restrição dele qual que é? A restrição é que ele só pode comprar energia de fonte renovável. Então, uma empresa que tem, por exemplo, 700 kW de demanda, 800 kW de demanda, ela migra para o mercado livre, mas ela só pode contratar energia, por exemplo, de fonte eólica, fonte solar, fonte de biomassa, por exemplo, fontes que se encaixam na categoria incentivada, né, ou renováveis que a gente fala. Já o consumidor livre é aquele que pode contratar energia de qualquer fonte. Então ele pode contratar energia de grandes hidrelétricas, se ele quiser contratar de térmica, ele pode contratar também. Então ele realmente, né, o próprio nome já diz, ele é livre. Essa demanda contratada, esse requisito, ele vem descendo. Né? Se a gente pegar a história do Mercado Livre, lá atrás esse requisito mínimo era 10.000 kW. Aí ele foi descendo, até pouco tempo atrás era 3.000, né? A gente baixou para 500 kW, isso já faz um certo tempo, que esse requisito chegou aí em 500 kW, e essa demanda para o consumidor livre também tem reduzido. Então, por exemplo, a gente já tem uma previsão, até tem um asterisco ali embaixo na apresentação, digamos assim, a demanda ela vai ser reduzida de novo para 1.500 kW no ano que vem. Ou seja, a partir de 1.500 kW de demanda contratada em 2021, esse consumidor ele já vai ser considerado consumidor livre. Tá? E aí eu trago um pouco para vocês o crescimento desse mercado. Então, como consumidor livre, aquele que tem uma demanda grande, digamos assim, né, um alto valor de demanda contratada, são as grandes indústrias que a gente tem no país, eles já podiam acessar esse mercado há muito tempo. Então, né, se vocês olharem a quantidade de consumidores livres, né, que está em verde, vocês vão ver que esse consumidor, ao longo do tempo, ele permaneceu, né, um número quase que constante. Enquanto que os consumidores especiais, à medida que o mercado foi abrindo e esses requisitos foram descendo, esse sim começou a entrar nesse mercado com muito mais força. Né? E a expectativa que se tem é que a partir de 2028, até os residenciais possam entrar no mercado livre. Né? Esse, inclusive, é tema do meu outro slide. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje 83% do consumo industrial do Brasil está no mercado livre. Isso, né, essa classe industrial, juntando com o comércio, shopping, né, outras empresas, representam hoje 32% da carga no país. Então, ou seja, 32% da carga no país já está no mercado livre. E como eu comentei com vocês, existe uma discussão em andamento para que esse mercado seja liberado para baixa tensão também, né, que incluiria a nossa residência. E aqui na lateral, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, mas a gente tem um ranking, basicamente internacional, de como é que funciona esse requisito para outros países. Então a gente pega, por exemplo, Japão, Alemanha, França, né, alguns países que estão aqui em primeiro lugar no ranking, o mercado lá é 100% livre, ou seja, a hora que você constrói a sua casa, a hora que você aluga um apartamento ou compra um apartamento, você tem a necessidade de contratar essa energia, né, que não seja uma forma tão automática como é hoje na Celesc. Você precisa ir conhecer quais são as tarifas, quais são os preços que certo fornecedor está aplicando, como é que é teu consumo, se o consumo ele é mais diário, se o seu consumo é mais noturno. Então ele vai precisar saber entender um pouco mais o consumo para ir contratar a sua própria energia. Né?
Hoje aqui no Brasil nós não temos isso, mas isso existe já para os consumidores. E aqui até tá desatualizado um pouquinho essa apresentação, porque hoje é considerado consumidor livre é quem tem uma demanda já de 2.000 kW. Né? Existe o acesso, como eu comentei para vocês, através dos 500, só que o 500 ele é, vamos supor, meio livre. Né? Ele não é tão livre porque ele tem essa restrição de contratar energia, que ele precisa contratar energia renovável. Tá? E aí a gente chega aqui nas faturas, né? Que é basicamente que eu estava comentando um pouquinho antes. Então, quem está no mercado cativo, ele paga uma fatura única. Então, ele paga na mesma fatura da Celesc, ele paga energia, ele paga distribuição, né, que é basicamente a parte física. Ele vai pagar encargo, vai pagar imposto, vai pagar tudo aqui dentro. Né? Encargo é um pouquinho diferente de impostos, tá? Encargos são basicamente taxas que existem aí de pagamento para várias entidades aí no setor, por exemplo, conta de desenvolvimento energético, existe a questão do PROINFA, né, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, então existem esses pagamentos de encargos também. E no Mercado Livre como que fica? Você continua então pagando a parte de distribuição para a própria distribuidora, existe todo o apoio, né, a gestão dessa conta de energia por uma gestora, aqui no caso Comerc, existe a parte de CCE, porque a partir do momento que a empresa se torna consumidor livre, se torna agente da CCE, a CCE ela é como se fosse um condomínio. É ela que vai fazer esse gerenciamento, então, né, existe uma série de pagamentos que tem que ser feito para a Câmara de Comercialização também. E existe o fornecedor de energia, que aí esse fornecedor vai ser, né, basicamente escolhido conforme a negociação do cliente. Eventualmente, pode ser que o consumidor tenha 2, 3, 4 fornecedores. Isso é muito comum. Então, por exemplo, uma empresa que fez uma contratação de energia, aí ela foi lá e ampliou o parque, né, ela dobrou o parque fabril dela. Aquele contrato, eventualmente, mais antigo, ele não vai conseguir atender todo o consumo novo dessa empresa. Então, ele vai ter que fazer um segundo contrato. Então, você vai conseguindo fazer portfólios de contrato, muito parecido até com investimentos, por exemplo. Né? Você pode investir em várias, digamos assim, fazer vários aportes diferentes, em vários tipos de investimento diferentes. Aqui, mais ou menos, até se assemelharia um pouco a isso. Você pode fazer contratos com prazos diferentes, com preços diferentes também. Tá? Basicamente, o Mercado Livre que eu queria passar para vocês é isso. Eu entraria agora num segundo momento falando um pouquinho mais da Comerc. Não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem, de repente, tem algum esclarecimento. Peraí, Guilherme, desculpa aí, cara. Pergunta de oceano, cara leigo. Vamos supor, algumas dúvidas que eu tinha no começo da apresentação ao longo foram sendo sanadas. Achei bem didática, bem objetiva. Mas assim, vamos supor que uma dessas empresas, uma dessas indústrias, dentro do seu parque fabril, ela resolva ter uma certa autossuficiência. Vamos dizer assim, invista em visando lá atender um SGA, atender algum critério de minimização de passivos ambientais, assim, ela resolva que no seu estacionamento, na cobertura do estacionamento, eu vou inserir painéis solares e uma parte eu vou acabar produzindo também. Só que eu não posso me garantir, porque meu parque fabril demanda muito mais do que eu gero ali daquele jeito. Estão conseguindo me ouvir? Alguém me silenciou aí. Tá, enfim. Então, e aí ela tem esses contratos, ela está dentro do Mercado Livre, ela tem essas negociações. Mas no momento que eu estou gerando eletricidade, que eu estou gerando no meu sistema lá, além do que eu estou consumindo naquele momento, eu consigo fazer aquela venda de volta para o sistema, eu atenuo isso, eu ganho um crédito junto com a fornecedora ali, ou com a CCE, porque eu joguei um pouco de volta, entendeu? Como que isso entraria? Como que o Mercado Livre enxerga aí essa dinâmica, que eu acho que é um amadurecimento até do nosso sistema brasileiro, né? Enfim. Perfeito, Thiago. Assim, é uma pergunta bem recorrente, principalmente com essa tendência aí da energia solar, né? Então, assim, querendo ou não, é um assunto que está muito atual, é um assunto atual, né? É um assunto que está em voga, muita gente partindo também para essa parte de energia solar. Então, é realmente uma pergunta até que nossos clientes muitas vezes fazem, tá? Então, assim, a gente enxerga o Mercado Livre, o mercado, digamos, de energia solar, ou o mercado de produção de energia,
complementares. À medida que o Mercado Livre ele te reduz custo, ou seja, você possui um contrato, né, negociado com um valor de energia muitas vezes mais barato que da própria distribuidora, a geração de energia ela te complementa, te autossuprindo, digamos assim, né, baixando o teu consumo. Então, enquanto um reduz preço, o outro vai lá e reduz o consumo. Tá? O que a gente enxerga da energia solar é que ela não... vai ser muito raro ela conseguir suprir 100%, por exemplo, de um consumo de uma indústria. Né? Até porque ela gera, num período pequeno, por exemplo, né, ela começa a gerar ali por volta de 9, 10 horas, o pico de geração geralmente é entre meio-dia e 1 hora da tarde. Então, se uma indústria trabalha 24 horas, possivelmente, por mais que ela seja uma usina solar com uma potência muito elevada, dificilmente ela vai conseguir suprir toda a energia que é demandada pela própria indústria. Mas, eventualmente, pode acontecer isso que você falou, Thiago. Eventualmente, a minha geração foi tão boa, reduzi um pouco a minha carga naquele momento, e houve uma injeção de energia na rede. Né? Essa injeção de energia na rede, quando eu finalizar o mês, você pode ou utilizar ela para fazer o teu balanço, digamos assim, o teu net, né, teu balanço líquido naquele final do mês, ou você pode vender essa energia a mercado. Então, existe essa possibilidade de negociação. Sempre que você for um autoprodutor, que a gente fala, esse inclusive uma outra classe de agente, quando um agente é autoprodutor, ou seja, ele tem consumo e geração ao mesmo tempo, ele pode realizar essa venda de energia no mercado. Eu não sei se eu consegui abordar um pouco, mas é basicamente isso. Sim, agradeço. Na verdade, acho que é um pouco de abrir o mercado, né? Aquela coisa que o pessoal a gente sempre fala de outros setores energéticos, né? De quebrar o monopólio, de ter livre concorrência e não sei, ao meu ver, eu acho que isso vindo para o consumidor residencial, baixa tensão, vai ser benéfico, mas eu ainda acho que também tem que ter um amadurecimento da nossa população em relação a isso. A gente ainda é muito cadenciado pelo sistema do mercado cativo, né? Não sei se isso é algo proposital, se não é, mas é meio que a gente é meio cadenciado a isso, eu vejo, né? Exatamente, a gente vai ter que começar a acompanhar mais de perto essas mudanças, né, Thiago? Assim, essa questão, a gente fala, né, o consumidor deixa de ser consumidor para ser um prosumidor, né? Ou seja, ele produz e consome ao mesmo tempo, né? E a gente está vendo agora que existe uma outra categoria, né, que é o prosumerage, né, que é, digamos assim, o que produz, o que consome e o que armazena, né, que é o storage. Então, assim, que é essa questão das baterias. Então, existe isso também. Mas com relação até a uma dúvida que você colocou aqui, que é a parte de crédito, né, isso no Mercado Livre não existe porque o mês, finalizado o mês, o dia 1º, dia 30, 31, a CCA, como eu comentei com vocês, ela é obrigada a zerar todo mundo. Então eu não consigo, por exemplo, injetar energia na rede e guardar para o mês seguinte. Né? Isso acontece, por exemplo, essa parte de créditos na geração distribuída, na GD. E a GD hoje ela só funciona para o mercado cativo. Né? Então aí quem faz esse controle é a própria distribuidora. A distribuidora vai verificando quanto de energia é injetada na rede dela, e a partir do momento que é consumida, ela vai, né, fazendo esses créditos de acordo com os CNPJs, os CPFs que têm vinculados àquela geração. Só mais uma pergunta, desculpa. No mercado de carros elétricos, vamos supor, na popularização de carros elétricos, certo? Veículos elétricos, vou entender assim, na qual boa parte do transporte das pessoas no meio urbano vai ser por sistemas nesse tipo. Isso se aproximaria de algo similar ao que a gente tem hoje com combustíveis? Por exemplo, um posto de gasolina, ele seria hoje um posto de eletricidade, vamos dizer assim, na qual eu poderia ter ali o mercado, sei lá, eu tenho uma energia mais barata aqui, eu tenho essa outra energia com uma outra tarifa, com uma outra bandeira. Teria algo similar a isso? Seria algo nesse sentido, pensando no empreendimento para fins urbanos? Boa pergunta, Thiago. Assim, isso eu não acompanho tão de perto essa parte dos carros elétricos. O meu acompanhamento é mais por realmente notícias aí que aparecem aí na mídia. Mas eu entendo que é isso mesmo. Eu entendo que se a gente for copiar aquilo que já acontece, por exemplo, na Europa, é basicamente isso, né? São postos elétricos, né? Então, você pega países como a própria Noruega, quase 100% dos carros já são elétricos lá, né? Então, existe uma rede de postos só para recarregar esses carros, né? E tem mapa especificamente para isso, tá? E o que acontece, por exemplo, nesses países mais desenvolvidos com relação à parte de energia,
é que o próprio carro, quando ele não está sendo utilizado, ele mesmo é um gerador de energia, digamos assim, ele utiliza aquela bateria para descarregar energia na rede. Ele vai, né, digamos, já existe inteligência para isso, né, inteligência artificial para essa questão, onde você seta lá o que você quer fazer com o teu carro, já que ele está parado na garagem. Então, eventualmente, quando o preço de energia estiver mais caro, por exemplo, vamos supor que tivesse um horário de ponta lá, né, eu poderia consumir energia da bateria do meu carro, e a hora que o preço estiver mais baixo, eu vou lá e carrego essa bateria do meu carro para deixar essa energia armazenada de novo também. Então, existe já esse tipo de situação lá fora, mas né, a expectativa é que isso exista no Brasil. Talvez demore um pouquinho mais, mas já está sendo falado isso também. Peter, uma dúvida. Digamos que uma empresa ela faz parte do mercado cativo. No entanto, ela já atende os pré-requisitos para fazer parte do mercado livre. Esse processo de transição do mercado cativo para o mercado livre hoje no Brasil é um processo rápido? É fácil de se fazer? Boa pergunta, Francisco. Não é rápido, né? Ele leva no mínimo 6 meses aí para fazer que esse processo ocorra, né, de uma forma tranquila. O principal ponto para essa demora, digamos assim, são os contratos que já existem no mercado regulado, no mercado cativo. Então, todos os consumidores, eles possuem um contrato de energia, por exemplo, aqui vamos pegar aqui a Celesc de Santa Catarina, que ele é um contrato que vigora a cada 12 meses, ele tem um prazo para você avisar a distribuidora para que esse contrato seja encerrado. E esse prazo, ele é 6 meses. Então, o prazo mínimo para você fazer essa migração é 6 meses, mas pode chegar eventualmente até 1 ano, dependendo de como esse contrato está vigente, ou qual que é a vigência desse contrato. Não sei se tem mais alguma dúvida. Eu tenho uma bem rapidinha aqui. Ali naquele gráfico que tu colocou sobre a quantidade de consumidores especiais ali, né? Que é Sim. Aqueles que podem negociar mais diretamente com produtores de energias alternativas. É isso, né? Isso. Esse aumento aí, quase que exponencial, ele se dá pela redução dessa faixa limite que se enquadram esses consumidores, ou por conta do barateamento desse tipo de energia, ou pelas duas coisas? Perfeito. A resposta são os dois pontos, os dois pilares, né? Uhum. Então, houve uma redução do requisito, mas principalmente a partir de 2016 o cenário ficou muito favorável para essas empresas migrarem. Então, acho que o Francisco perguntou, né, fez a pergunta de quanto tempo demora para migrar. Basicamente tem esse tempo dos 6 meses, mas a gente tem que avaliar se é vantagem a empresa fazer essa migração ou não. Então, por mais que o requisito tivesse baixado um certo tempo antes, muitas vezes não existia viabilidade, dado o cenário do preço de energia, das tarifas das distribuidoras, de que essa migração ocorresse de uma maneira que trouxesse benefícios, né, trouxesse economia. Então, em 2016, houve uma redução muito forte dos preços, principalmente desencadeado pela desaceleração econômica. Eu não sei se vocês lembram, mas foi em 2016 que a gente teve uma desaceleração econômica muito forte, aliada a um período de chuvas muito bom que a gente teve, e isso fez o preço ficar mais atrativo no mercado livre, e aí foi que a maioria das empresas aí aproveitou essa oportunidade e entrou, né? Então você vê que de 15 para 16 foi o grande salto, e a partir de então esse mercado vem crescendo de uma maneira bem, bem considerável. Obrigado, legal. Legal, no final da apresentação a gente abre para mais perguntas. Eu vou falar um pouquinho aqui da Comerc, tá? Então, hoje o Grupo Comerc ele é composto por várias empresas, tá? Então, nós temos empresas na área de gestão, onde eu atuo, né? A gestão de consumidores, gestão de geradores, estamos atuando também na parte de gestão de gás, né? O gás, que hoje é um mercado cativo, digamos, para todo mundo, ele já está, né, pela regulamentação, já está sendo liberado, então vai existir o mercado livre de gás no Brasil também, e a gente já tem uma equipe cuidando disso. Atuamos na parte de trading com 2 comercializadoras, né, a Newcom e a Comerc Trading. Só recapitulando, as comercializadoras são aquelas empresas que compram e vendem energia, então as comercializadoras, essas duas no caso, né, a Newcom e a Comerc Trading, que são do grupo, a gente não tem ativo de geração, a gente não tem usina, elas basicamente fazem essas operações de compra e venda. Existem outras 2 empresas na área de tecnologia e informação, uma delas é a Megawatt,
A Megawatt é uma plataforma de notícias, de análises regulatórias. Então, para quem quiser acompanhar, pode digitar Megawatt no Google, vocês vão achar o site. É bem bacana para acompanhar as principais mudanças e novidades que estão acontecendo no setor de energia. Também temos a empresa Doc88, que é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que fomenta startups, que trabalha com software, trabalha com plataformas, desenvolvimento dessas plataformas e softwares. E também temos outras empresas na área de serviços. Uma delas é a Micropower. Micropower é uma empresa de baterias, tá? Uma empresa que é formada por americanos, né? É formada pela Comerc Energia também. Então, é uma empresa que está, hoje, digamos assim, focando nessa parte de bateria, que pode ser utilizada para horário de ponta, pode ser utilizada para backup, quando tem intermitência de rede. Enfim, tem uma série de utilidades aí para esse tipo de serviço. Temos também a Comerc Esco. A Comerc Esco é uma empresa de eficiência energética. Atuamos na parte de eficiência energética de refrigeração, compressores de ar, lâmpada, por aí vai. E existe a Comerc Geração Distribuída, né, que é aquela parte de GD, onde algumas empresas, por exemplo, optam por construir uma usina maior, né, constrói uma usina, por exemplo, uma usina solar de maior porte, e aí essa empresa tem várias unidades, ela vai, né, utilizando esse crédito dessa energia gerada nas unidades que ela tem naquela na mesma região. Tá? Hoje nós somos mais aí de 400 colaboradores, né, o market share que a gente tem hoje de mercado é 16%, são mais de 18 anos aí que a gente tem de atividade nesse mercado. Hoje, em termos de empresas, né, de grupos econômicos, nós temos mais de 1.200 empresas, isso somado às unidades, a gente chega num valor de 2.500 unidades, porque tem empresas que têm filiais, tem mais unidades. Aqui depois, né, alguns números que a gente tem aqui de economia. Então, por exemplo, em 2019, né, a média de economia que as empresas tiveram foi 25%, isso equivale a quase 3 bilhões de reais. Né, na época a gente estava com 2.100 unidades na carteira, no ano de 2019. E aí, diante de todas essas empresas que o grupo tem, né, essas áreas que a gente atua, né, aí fica sempre uma grande decisão aí que a gente tem que tomar. Poxa, mas qual área, ou qual departamento, ou qual empresa dentro do grupo eu quero trabalhar, né? E aí temos vários, né, aqui são alguns exemplos, mas alguns departamentos, algumas outras empresas diferentes, né, como comercial é onde eu atuo, né? Existe a área de gestão de contratos, aí, né, a medição de balanço, gestão de geradores, que eu atuo também, né, a parte de inteligência de mercado, estudo de preço, previsão, né, trabalha com muita coisa de estatística também, a parte jurídica, né, a qualidade, a garantia da qualidade, a Comerc Trade, né, que são, basicamente, fazer trade, né, de energia, Comerc Gás, Comerc Esco, e por aí vai, tá? Aqui um pouco mais... Desculpa. Peter, eu já tive contato com pessoas que trabalhavam isso e davam aulas disso, e eu, na área de engenharia, trabalhando também no curso de engenharia, né, e você começa a perceber que as pessoas que trabalham ou estão mais ou menos nessa área têm bastante conhecimento como se fosse jurídico, sabe, mais ou menos envolve, além de ter que conhecer a parte do funcionamento e consumo, tem que também ter a parte de conhecimento jurídico e naturalmente tem que ter o gosto por isso, né? Então, o que mais ou menos leva uma pessoa, ao teu ver, migrar para essa área? Ou a pessoa gosta mais do que, assim, da parte jurídica, da parte, bem, enfim, desse sentido, assim. Legal, Daniel. Não, legal, eu entendi. E até era uma pergunta que eu me fazia muito, né, antes de me formar, né? Então, assim, eu né, fiz engenharia elétrica, gostei muito do curso, gosto do curso, gosto muito da parte técnica também, né, de como essa parte de usina, como é que é gerada essa energia, como é que o ONS controla, por exemplo, né, o que está sendo gerado, o que está sendo consumido, como é que ele consegue em tempo real deixar isso zeradinho. Então, eu gosto muito dessa área. E acabei entrando nessa área mais comercial, né? Então, hoje eu praticamente no meu ramo de negócio aqui no meu setor,
eu acabo não utilizando a engenharia, aquela engenharia raiz, digamos assim, né, engenharia prática, cálculo, né, então assim, a parte mais técnica. Utilizo muito, sim, a parte de conceito, e muito também é utilizado aqui a lógica, né, então assim, na engenharia a gente acaba treinando muito essa questão da lógica, né, dos cálculos, né, digamos assim, um entendimento mais analítico de uma situação. E isso sim, hoje, né, a faculdade de engenharia me ajuda muito aqui, né, no setor que eu trabalho. E sobre a pergunta da questão jurídica, a gente sim precisa saber um pouco mais aí, vamos supor assim, alguns detalhes, principalmente regras, né? Talvez eu não diria tanto a parte de contrato, porque contrato de fato quem cuida é uma área mais jurídica, mas na área comercial a gente precisa saber muito as regras, né? Os requisitos que existem, regras, como é que se joga esse jogo, né? Então, eu quando eu estava na faculdade, por exemplo, nunca, na época eu não sonhava em atuar numa área comercial, eu gostava muito da parte técnica, mas eu acho que é muito questão de pegar o gosto, né? Eu acabei entrando aqui na empresa, na Comerc, no setor comercial, gostei do time que a gente tem aqui, da equipe, da cultura, e aí acabei me desenvolvendo nesse ramo, que é um ramo que eu pretendo atuar ainda por muito tempo. Mas eu não sei se eu consegui te responder, Daniel, assim, mas né, uma resposta mais direta eu não tenho, né? O motivo de algumas pessoas saírem da área mais técnica e irem para uma área com mais regras, com outros detalhes, é questão realmente de gosto, às vezes a oportunidade que o mercado está apresentando. Tá? E aí, dando sequência aqui para a estrutura, né, a nossa sede ela fica em São Paulo, né? Hoje nós temos uma sala lá né, onde fica toda a parte operacional mais da nossa empresa. Temos outros 6 escritórios espalhados pelo país, né? Hoje o segundo maior escritório fora a nossa sede é o escritório nosso aqui de Florianópolis. Depois temos o escritório Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas, Bento Gonçalves e também Manaus. Manaus até é uma outra história, né? Porque Manaus, digamos, a região de Manaus ali não era interligado ao sistema interligado nacional, né? Não era interligado ao SIM. Isso ocorreu há poucos anos atrás. E aí quem estava, digamos assim, ilhado ali nessa região, não conseguia entrar para o mercado livre de energia. Então, a hora que né, foi feita a conexão lá das linhas de transmissão com Manaus, e que o Manaus foi conectado ao SIM, né, existiu a oportunidade de migrar para o mercado livre. Aí muitos consumidores migraram, né, naquele mesmo instante. Muitos deles têm plantas industriais aqui no sul, no sudeste, tem plantas lá em Manaus também, já conheciam o mercado livre, e aí quando abriu a oportunidade lá, migrar nas plantas de lá também para esse mercado. Né, e isso, inclusive, foi motivo da gente ter aberto um escritório para estar mais perto desses clientes lá. Tá? Então, assim, estou finalizando aqui a apresentação, né, só mostrando aqui a parte do Great Place to Work, né, esse ano foi o 3º ano que a gente ganhou o selo aí, né, esse certificado da Great Place to Work, né, que é um índice de confiança dos colaboradores, né, uma pesquisa de clima que os colaboradores fazem frente à empresa, né, frente à Comerc. Quero também comentar um pouco do programa de estágio que a gente tem, né, esse a gente não tem ainda o calendário do qual vai ser o próximo programa, possivelmente no ano que vem, mas só para vocês terem uma ideia, né, hoje a nossa taxa de efetivação na empresa dos estagiários é 78%, é uma taxa bastante elevada, né? Desde 2016 foram 146 estagiários contratados, né? Então tem a questão dos sócios também, a Comerc tem uma cultura de partnership, ou seja, existe a possibilidade de você se tornar sócio da empresa, e hoje 10% dos sócios entraram na Comerc como estagiários, então é uma carreira muito bacana, né, do que foi alcançado. E também a gente tem um projeto aqui dentro que é o Comerc Júnior. O que é o Comerc Júnior? Né? São formados grupos de estagiários, a hora que os estagiários entram na Comerc, eles desenvolvem esses projetos para outras áreas que tem aqui dentro da empresa. Então eles acabam atuando como se fossem fornecedores para outras áreas da empresa, desenvolvendo projetos, e muitos desses projetos, né, seguem rodando, ganham corpo, ganham magnitude e ficam redondando dentro da empresa. Né? Basicamente é isso. Eu tenho até aqui né, para quem
para quem às vezes tiver interesse, quer acompanhar um pouco mais a Comerc, essas vagas de estágio, ou vagas, por exemplo, que forem surgindo, nós temos um link no All Jobs, né? Então basta cadastrar lá e-mail, né, contato, desse QR Code aí, se vocês, né, pegarem pela câmera de celular de vocês vão conseguir encontrar esse link, e aí basta fazer o cadastro lá para, eventualmente, né, o pessoal que está se formando, né, ou está aí na fase final do curso, quer começar a acompanhar um pouquinho mais como é que é a Comerc, como é que são as vagas, o que a gente quer oferecer, ou quer conhecer um pouco mais também a empresa, basta também seguir nossos canais aí de mídia social, e a gente tem Instagram, LinkedIn, né, Facebook, basta acessar lá e acompanhar lá que a gente acaba sempre divulgando algumas novidades do mercado, algumas novidades frente à empresa e também essas vagas que acabam surgindo, tá? E aí eu finalizo aqui minha apresentação realmente para tirar dúvida de Mercado Livre aí, né? É um assunto técnico, é um assunto complexo, e aí se vocês quiserem fazer mais perguntas, vamos lá. Fica bem à vontade. Eu vou também até lembrar que o pessoal que está assistindo também pode fazer pergunta pelo chat aqui que está aberto, então fiquem à vontade, né? E tem uma pergunta aqui a respeito de um tema, na verdade, que um dos nossos outros convidados falou, que eu acho que foi legal e é importante. O que se tu pudesse colocar alguma coisa que o Peter de hoje poderia dar de conselho para o que estava na graduação? O que seria? Tem alguma coisa que tu gostaria de saber e que a gente acaba aprendendo assim mais pela vida e que poderia ter facilitado? Acho que tiver alguma dica aí para os colegas. Legal. Né? Legal, Guilherme. Assim, até falando um pouco mais da minha carreira, então, assim, eu comecei em engenharia elétrica, né, dentro da engenharia elétrica da UFSC, eu sempre procurei participar de grupos estudantis, né, na UFSC, eu não sei quem conhece, mas temos o programa de educação tutorial, o PET, então, já na segunda fase, né, participei do PET, fui fazendo estágios, estagiei na Reivax, por exemplo, né, uma empresa aqui de Florianópolis também, e até entrar na Comerc, e na Comerc entrei como analista comercial, e aí fui crescendo, coordenador, né, comercial hoje, e assim, se fosse me perguntado, né, o que eu gostaria de saber na graduação, ou talvez reforçado, né, aquilo que seria bacana a gente saber na graduação, seria a parte de experiência, né, eu acho que assim, quanto mais você tem experiência, quanto mais você está preparado, é natural que mais sorte você vai ter, porque você, às vezes não adianta aparecer uma oportunidade para você e você não tem não estar preparado, não ter tido aquela experiência que te deixaria mais preparado. Então, eu acho que se eu fosse né, voltar para trás e falar para o Peter lá atrás o que faria mais, né, ou continuaria fazendo, eu acho que essa parte realmente de experimentar várias áreas. Eu experimentei áreas técnicas, eu experimentei a área de programação, e aí eu fui eliminando as coisas que eu não queria, né, então assim, eu sabia, olha, por exemplo, programação é uma área que eu trabalhei e né, acabei não gostando tanto. Então, assim, quanto mais experiências você tem, você vai conseguir eliminar coisas, né, que você não gosta e, de repente, focar naquilo que você gosta. Então, assim, acho que a parte digamos assim, se preparar, de participar de estágio, participar de grupo, né, ser curioso, né, acho que isso também é legal. Acho que isso faz muita diferença. E eu acho que o segundo ponto que eu falaria, além disso, na parte da experiência, seria cultivar networking. A gente percebe o quanto o networking é importante para relacionamentos profissionais. É através do networking que eu estou aqui hoje, né, Guilherme? Assim, graças aqui a esse contato que a gente teve durante a faculdade. Então, assim, o networking é muito importante. Ele te ajuda a criar relacionamentos, te ajuda a viver outros momentos de mercado, né? Então, assim, vale realmente a pena você estar conectado, né, com seus colegas, com colegas, às vezes, fora do teu curso. Acho que isso é muito importante. Legal. Peter, eu vou fazer uma pergunta, assim, como aluno mesmo, em relação ao processo seletivo ali. Eu não sei se está por dentro das etapas do processo seletivo, mas se tu estiver por dentro, se puder falar para a gente,
mais ou menos quais são essas etapas e que dica tu poderia dar para nós alunos conseguir esse estágio aí. Legal, assim, o programa de estágio, ele tem algumas etapas, né? A primeira etapa é realmente o cadastro, né? A pessoa se cadastrar naquele formulário do All Jobs, né? Mandar o currículo dessa pessoa. Aí a primeira etapa, existe uma triagem feita pelo próprio, né, RH nosso. A partir desse momento, se estabelecem algumas entrevistas, né? Aí depois vai para uma entrevista presencial, e é nessa entrevista presencial que o candidato depois acaba né, recebendo uma resposta após essa entrevista presencial, se foi aprovado ou não. Tá? A Comerc ela tem recebido muitos currículos, né, então a gente tem atingido, assim, nos últimos anos, recordes aí de inscritos na parte de estágio. E eu acho que assim, a dica que eu posso dar é acompanhar mesmo as divulgações, né, acompanhar o momento. Às vezes, né, eventualmente, se a pessoa iniciou na universidade agora, né, às vezes é um pouco mais difícil, né, que ocorra uma aprovação, né, mas eu acho que existe essa oportunidade para todo mundo. Tá, mas o processo de estágio é basicamente isso. Também temos, já realizamos 2 vezes aqui no escritório de Florianópolis, o Por Dentro da Comerc, que é o quê? São estudantes que se cadastram também no formulário, né, isso também é divulgado, para que passem um dia na Comerc, né, então assim, é muito legal, a gente recebe aí na casa aí de 20, 25 pessoas que acabam participando desse, né, que são selecionados para esse evento, conhecem um pouco mais a nossa estrutura, conhecem um pouco mais do nosso dia a dia, conversam, né, com os gestores, conversam com os colaboradores que trabalham dentro da empresa, e é engraçado que muitas vezes, após, né, o Por Dentro da Comerc, a pessoa, a hora que abre o processo seletivo de estágio, a pessoa acaba ingressando também, porque ela já teve um contato um pouquinho mais da nossa cultura, do que a empresa faz, né, é muito bacana. Mas como essa parte, digamos assim, de datas, de processo, é o RH que estabelece, então esses detalhes eu não tenho de quando que isso vai ocorrer novamente, mas basta ficar ligado aí no nosso LinkedIn, principalmente no nosso Instagram, que a gente sempre está divulgando essas novidades por lá. Ok, obrigado, Pedro. Cara, Petra, eu tenho mais uma pergunta, não é bem uma pergunta, acho que é um pouco de uma complementação da pergunta do Guilherme. Quando ele pergunta assim, né, quando ele fez a pergunta o que tu poderia dizer pro Peter lá da graduação, né? E me chamou a atenção a resposta que é o experimentar, né? Que foi o que também outros convidados já mencionaram, né? Aproveitar as oportunidades que a academia fornece, né? Oportunidade de estágios, de interação, de eventos, de contatos, e aproveitar o momento da vida, né? O momento que se vive, geralmente nos 20 e poucos anos, quando a gente está ainda naquele momento de arriscar, né? Que a gente tem a faca nos dentes, como a gente fala, né? Então, o que eu iria colocar de pergunta por mais que, embora tu tenha uma das coisas que todo mundo sempre experimenta aí na graduação, eu compartilho isso contigo, passei por vários laboratórios, por várias áreas dentro da minha ciência e defini o que isso eu gosto, isso não é a minha, mas ainda assim, mesmo aquilo que não era a minha praia, me serve hoje de bagagem, sabe? Então eu penso, até que, porque eu vi na apresentação ali, a Comerc tem desenvolvimento de software, trade, meio que várias áreas diferentes dentro de uma indústria de trabalho, vamos dizer. Então, essa bagagem também te serve, também é algo que eu vejo como um grande aprendizado, que embora tu não se descobriu naquilo, mas é importante ter essa base, ter esse conhecimento. Falar um pouco sobre isso. Perfeito, Thiago. Assim, a gente quando está na universidade é difícil, né? A gente, a hora que estamos aí na beira de uma formatura, por exemplo, que ramo escolher, né? Essa era uma dúvida que eu tive muito, por exemplo. E à medida que o tempo vai passando,
a mudança, né, da tua trajetória, ela vai ficando também mais difícil, né, uma vez que você escolheu um certo rumo, né, uma eventual mudança, ela acaba trazendo mais impactos, né, não que ela não possa ocorrer, ela pode ocorrer sim, mas ela acaba trazendo um pouco mais de impactos. Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha muito essa dúvida, poxa, eu quero seguir uma área comercial, eu quero seguir uma área técnica, mas eu gostava muito da área técnica. Então, assim, né, quando eu atuei na Reivax, em alguns laboratórios, era uma coisa que realmente me brilhava o olho, mas eu não me via no longo prazo atuando nessa carreira mais técnica, né? Eu me via em algum outro cargo, alguma coisa talvez de gestão, alguma coisa mais administrativa, por exemplo, né? Então, eu acho que o comercial, ele casou, e o comercial na Comerc, ele casou com isso. Ele casou para, né, que é um setor que eu aprendi a gostar, né, um setor de energia, continuando no meu setor. Eu utilizo todos os meus conceitos técnicos na hora de uma venda, na hora de falar com uma pessoa, porque muitas vezes a pessoa com quem eu converso é uma pessoa engenheira, né, é um engenheiro de manutenção, é um engenheiro de operação, então existe essa necessidade de você ter como é que se diz assim, esse discurso alinhado, né? E eu tenho também essa parte de gestão também, né? Uma parte um pouco mais diferente, não é tão técnica assim. Então, eu acho que é realmente muito importante essa parte de experimentar. Eu, né, no final da faculdade, comecei a testar várias coisas, né? E embora eu soubesse algumas áreas que eu achava que não gostava, eu ia lá, testava para saber se não gostava mesmo, né? Então, assim, eu ia lá, fazia, cara, realmente não gosto, tá descartado, né? Então, assim, eu acho que isso é bem importante. Eu acho que eu acho que aproveitar o ambiente acadêmico e ter essas experiências. É isso mesmo. Tá certo. Obrigado, Peter. Mais alguma pergunta, pessoal? Via chat. Eu já disponibilizei o formulário ali para pesquisa de satisfação e emissão de certificação. Então, os participantes que tiverem interesse em um certificado, acessem o site, o link, perdão. Alguma pergunta de algum dos membros aí da banca? Tem que ser um de cada vez, né, Thiago? Tem muita pergunta aqui. Bom. Mas legal, se alguém tiver interesse também, depois quiser me mandar um e-mail, alguma coisa, saber um pouquinho mais da minha trajetória aqui dentro da empresa, né? Eu abordei de uma forma mais superficial, mas daria para falar também um pouco mais de detalhes a quem se interessar. E também da Faculdade de Engenharia Elétrica também, quem tiver dúvidas aí, né? Mas eu acho que vale a pena, viu? Para o pessoal que está seguindo essa linha, eu recomendo, super recomendo. Adorei a faculdade, gosto demais, assim, acho que não faria nada diferente do que eu fiz no passado. Gosto realmente bastante da faculdade, me ajudou muito nessa questão né, como eu comentei com vocês, assim, a parte de pensamento lógico, pensamento analítico, né, a parte de autodidata, né? Então, assim, a Comerc é muito isso aqui. A gente vê que é uma empresa, e eu vejo que outras empresas são assim, é uma empresa que tem uma cultura que as pessoas não ficam empurrando você, né? É uma empresa que não fica falando assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que desenvolver as suas oportunidades, você vai ter que aprender, você vai ter que buscar aquilo que você quer. Então, querendo ou não, a Faculdade de Engenharia me ensinou isso dentro do próprio meio ambiente de aula, né, das experiências que eu tive também, e que eu levo até hoje, né? E aí também, assim, quanto mais experiência que você tem, né, quanto mais interações que você tem dentro da faculdade, mais networking que você tem, então, assim, tudo acaba te auxiliando. E assim, né, a gente sempre fala que o sucesso, ele é sempre coletivo, né? A gente tem até uma frase que é comum que a gente fala aqui dentro da Comerc, né, assim, sozinho você até pode chegar mais rápido, mas, né, em grupo você chega mais longe. Então, assim, a gente vê muito aqui isso dentro da Comerc, né, esse espírito de equipe, né, que eu abordei logo no começo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar em equipe, tenho essa oportunidade de trabalhar em equipe aqui na Comerc o dia inteiro, né, então, assim, é muito legal e eu vejo o quanto o sucesso de todo mundo depende de todo mundo, né, então, se eu cheguei até aqui hoje, por exemplo, dentro da Comerc, né, com certeza foi com a ajuda de várias pessoas que trabalham comigo, que trabalharam comigo, então, realmente eu devo bastante aí gratidão a todo mundo. Mas é isso, pessoal, assim, queria, né, palavras finais aqui minhas,
agradecer a oportunidade de divulgar um pouquinho como é que é o Mercado Livre, divulgar um pouco a minha empresa, divulgar um pouco a minha história aqui de engenharia, né? Foi meio rápido, nós temos aí 1h10 de conversa, mas quem se tiver mais interesse ou se tiver, de repente, uma oportunidade futura de eu estar voltando aqui para o grupo, fiquem à vontade sempre de me contatar, né? Fico à disposição. Bom, a gente agradece, Peter, pela disponibilidade, pela acessibilidade, por ser uma pessoa acessível, pela estar aqui compartilhando com a gente todas essas informações e conhecimento. Certamente, né, esperamos que num futuro breve aí, com a possibilidade de um retorno presencial, que o convite vai ser para pessoalmente lá no nosso campus fazer uma visita, conhecer a nossa estrutura, e certamente será muito bem-vindo. Aos participantes eu reforço que o formulário está disponível no chat. Eu agradeço então a presença do nosso convidado, a participação dos meus colegas de projeto, dos alunos que estavam aqui presentes. Desejamos a todos aí uma excelente noite, fiquem bem, uma excelente final de semana, e nós nos vemos na semana que vem com mais um ciclo de palestras aí do Projeto Connect, conectando os alunos do IFSC com o mercado de trabalho. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, obrigado, um abraço, boa noite para vocês aí. Obrigado, Peter. Valeu, Guilherme, até mais. Tchau, tchau. Valeu.